Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Essa dúvida que muitos de nós temos a respeito do comportamento de Jesus a partir dessa pergunta, né? 3 vezes ele pergunta, tu me amas, tu me amas, tu me amas para Pedro, ocasiona que muitos de nós rapidamente já damos a seguinte resposta. Bom, Pedro respondeu 3 vezes, né? Exatamente porque negou 3 vezes. Então a reconciliação se fez ao mesmo volume, né, das perguntas e das traições. Ok, isto é um modo de interpretação, isto nos ajuda a compreender esse evangelho do domingo, mas eu diria para você que é muito mais profundo do que essa questão da reconciliação, né? Até porque esta reconciliação, Pedro não só percebe que ama, Pedro percebe que ama pouco, e que ele ainda é muito frágil para chegar aonde Jesus quer que ele chegue. Perceba que o nosso português é muito frágil, né? O nosso português fala amor, né? Só que nós precisamos lembrar que o Evangelho foi escrito em grego, né? O Evangelho de São João está em grego. E para nossa alegria, no ano de 2006, o Papa Bento XVI fez uma homilia e exatamente tratou de São Pedro. Na verdade, para ser mais exato, no dia 24 de maio de 2006, ele fez uma audiência geral e falou de Pedro Apóstolo. Então, ele foi muito mais profundo, contando, detalhando toda a história, e aí nos explicou um pouco desta passagem, né? E eu vou ler para vocês, porque eu acho que é muito melhor do que eu explicar, mas antes de chegar ali, eu preciso explicar para vocês sobre esse amor em grego. Bom, existem 3 nomes que o amor ganha em grego, né? Mas eu peço para que você, antes de saber quais são esses 3 nomes e o que eles significam em grego, que você dê o seu like, se inscreva no canal e continue nos acompanhando. Você sabe que tem vídeo aqui todo dia, que nós temos mais de 700 vídeos e você encontra uma programação imensa aqui no canal Acese Catequese. Bom, vamos lá. O amor tem 3 tipos de amores em grego. O amor mais simples, mais básico, é chamado de eros. É o amor romântico, ou nós poderíamos dizer um amor de atração. É o amor de atração, aquele que você se atrai por aquilo que é belo, né? Você vê a pessoa bela, você se atrai ali. Só que, bom, este amor, ele se acaba muito rápido, porque ele vai ficar apenas nessa casca, né? De ver o que é belo, vai se atrair, pode se alegrar, mas aquilo não haverá uma profundidade, né? Ele pode ser um início de um romance, mas ele não pode ficar ali. Ele precisa de um nível superior. Este nível superior é que nós chamamos de amor filia, né? Que é o amor fraternal, é o tipo de amor entre amigos. É um amor de maior afinidade, de proximidade, né? De uma amizade verdadeira, o amor de pai e filho, o amor de marido e esposa, esposa e marido. Esse é o amor que aí já é um amor mais profundo, né? Porém, o amor incondicional, o amor perfeito de Deus tem um outro nome. E este amor profundo é chamado de ágape. Este é o amor, né, que Deus nos chama a viver, né? Aquele mesmo que utiliza o caritas. É esse amor profundo, incondicional, perfeito, total que está em Deus e que fará depois São Paulo dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E então o Papa Bento nos explicou, né, naquela audiência geral, esta passagem, explicando esta diferença, onde nas passagens que estão lá em grego, o verbo utilizado para o amor ou é phileo ou é ágape. Então não é a mesma coisa. E por isso as respostas de Pedro ficam ali naquele jogo de verbo significativo. Você vai ver o que é que o Papa Bento nos revela. Diz assim, abre aspas, numa manhã de primavera, esta missão ser-lhe-á confiada por Jesus ressuscitado. O encontro será na margem do lago de Tiberíades. O evangelista João narra-nos o diálogo que naquela circunstância se realiza entre Jesus e Pedro. Nele revela-se um jogo de verbos muito significativo. Em grego, o verbo philéu expressa o amor de amizade, terno, mas não totalizante quanto o verbo ágape.
Significa o amor sem reservas, total e incondicionado. Jesus pergunta a Pedro pela primeira vez: Simão, tu amas-me? Ágape-me. Utiliza o ágape. Com este amor total e incondicionado. É assim que ele está chamando Pedro. E depois diz: antes da experiência da traição, o apóstolo teria certamente respondido: amo-te, ágape, incondicionalmente. Agora que conheceu a amarga tristeza da infidelidade, o drama da própria debilidade, diz apenas: Senhor, tu sabes que sou deveras teu amigo, filho se. Isto é, amo-te como meu pobre amor humano. Cristo insiste: Simão, tu amas-me com este amor total que eu te quero? E Pedro repete a resposta do seu humilde amor humano: Kyrie philose. Senhor, tu sabes que eu sou deveras teu amigo. Pela terceira vez, Jesus pergunta a Simão: agora, files-me, tu me amas? Simão compreende que para Jesus é suficiente o seu pobre amor, o único de que é capaz, naquele momento, claro, né? E contudo sente-se entristecido porque o Senhor teve de lhe falhar daquele modo. Por isso que ele responde: Senhor, tu sabes tudo, tu bem sabes que eu sou deveras teu amigo. Filho-se, o filos. Seria para dizer que Jesus se adaptou a Pedro e não Pedro a Jesus. É precisamente esta adaptação divina que dá esperança ao discípulo, que conheceu o sofrimento da infidelidade. Surge daqui a confiança que o torna capaz do seguimento até o fim. E disse isto para significar o gênero de morte com que ele havia de dar glória a Deus. Depois dessas palavras, acrescentou: segue-me, em João 21, versículo 19. Veja, Jesus se abaixou àquele pequeno amor que Pedro tinha naquele momento, para que depois Pedro pudesse subir, e subir assim como vai estar, e você vai ver, né, deve ter ouvido na primeira leitura da missa de hoje. Então, é por isto que não é o mesmo amor, não é da mesma forma, mas é assim que está explicado. E depois dali surge um gigante que, com o Espírito Santo, aquele medroso, aquele homem que tinha medos, aquele homem que foi infiel, vai se tornar o primeiro Papa, um homem de coragem e que também dará a vida verdadeira pelo Senhor. Que Deus os guarde.